aqui. Paz do Senhor a todos, boa tarde. Que louvor, não? Meu Deus do céu. Que louvor forte, né? Ressuscitou. Ele é poderoso. Tomou a chave da mão do inimigo. Paz do Senhor a todos, Deus abençoe. Graças a Deus, mais uma tarde. Acabei de tomar um banho, bem banhado, e correndo para cá para agradecer a Jesus mais uma vez pela oportunidade, né? Estarmos aqui e pedir ao Senhor que Ele venha nos abençoar, nos dar força, vida, vigor e justiça, né? Sabemos nós que está chegando o dia, né, da nossa morte e nós precisamos estar preparados, né? Igreja, Cinelinho também. Crucificaram a Jesus. Vai dando like. Glória a Deus. Maria vai ao túmulo perfumar seu corpo. Mas a pedra do sepulcro removida, chorando perguntou: onde colocaram o corpo do meu Senhor? Porque procuras entre os mortos a quem vivo está. Não precisa mais chorar. Vai contar aos outros: Jesus ressuscitou. Ressuscitou. Aleluia. Ressuscitou. Aleluia. A cruz está vazia. E a pedra removida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ressuscitou. Aleluia. Ressuscitou. Aleluia. A morte não conteve o autor da porque procuras entre os mortos a quem vivo está. Não precisa mais chorar. Vai com os outros. Jesus ressuscitou. Ressuscitou. Aleluia. Ressuscitou. Aleluia. A cruz está vazia. E a pedra removida. Ressuscitou. Aleluia. Ressuscitou. Aleluia. A morte não conteve o dom da vida. Meu Deus. Que mensagem, meus irmãos. Ressuscitou. Ele é o autor da vida. Meu Deus. Alguém sabe por que Jesus é o autor da vida aqui?
Por que fala-se Jesus é o autor da vida? Vocês conhecem, sabem por quê? Alguém sabe me dizer? Alguém sabe me dizer por que Jesus é o autor da vida? Alguém sabe dizer? Ele não era. Passou a ser. Por quê? Alguém sabe? Porque ele é o Messias? Não. Jesus é o autor da vida. Ele não era o autor da vida. Não era. Quem criou e deu a vida foi o Pai. Jesus tomou-se a autoria, a biografia da vida, através de uma escrita de sacrifício. Autor significa livro, escrever. Então ele escreveu uma história de vida através do seu próprio sangue. Então ele virou o autor da vida. Porque quem criou a vida não foi Cristo, foi Deus. O Pai. O Pai disse, haja e ouve. Amém? Glória a Deus. Amém? Mas não precisa aprender, tá? Lindo, né? Autor da nova da vida. Então, a história de Cristo trouxe a vida. E ele mesmo escreveu. Jesus conseguiu ser o personagem e o autor ao mesmo tempo. Muito lindo, né? Graças a Deus. Igreja, a paz do Senhor. Mais um dia, mais uma tarde. Que pena, né? Quando chega 3 horas da tarde, dá vontade de ficar mais, porque sabe que é só amanhã. Muito feliz, né, de estar aqui mais uma vez. E hoje de manhã, gostaram da mensagem de hoje? Que mensagem hoje de manhã, hein? Meu Deus. Hoje a irmã Ivonete me mandou mensagem, eu acabei nem dando para responder tanto, que ela mandou mais de 20 áudios. E eu não estou... Ivonete, você está me ouvindo aí? Eu não consegui te ouvir ainda. Porque daqui a pouco eu vou ter que sair daqui correndo. Que eu tenho ainda algo para pegar lá no shopping, que é o terno. Eu comprei o terno, mas fizeram a barra, que chama barra, senão sábado eu não consigo pregar. Certo? Vamos lá. Igreja, hoje eu estava aqui, entrei no quarto, toda vez que eu entro, Deus me revela a palavra, né? E qual é o título de hoje? Alguém sabe o título de hoje? Alguém sabe o título de hoje? Qual é o título? Ninguém sabe? Os efeitos do maligno. Perfeito. Hoje, meus irmãos, nós vamos falar de algo muito sério. Eu acredito para que muitas pessoas não conseguem entender os grandes efeitos que produzem, meus irmãos, nós lançarmos a ser amarrados. Eu vou provar para você hoje, através do Espírito Santo de Deus, que você corre um grave e sério perigo. Abre comigo a Bíblia Sagrada, sem perca de tempo. Provérbios, capítulo 5, versículo 22. Todos me ouvem bem? Ouvem bem todos? Espírito Santo, nos dá força, graça. Aleluia. Provérbios 5, 22. Está escrito assim a palavra de Deus. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades os prendem, com as cordas do seu pecado ele é detido. Eita vida, hein? Pai poderoso, Espírito Santo de Deus, da verdade, me abençoa, Senhor, mais uma vez essa hora para incentivar, o teu povo a ser liberto, Deus, da escravidão do maligno. Eu creio, Deus, que essa palavra revelada vai trazer vida, cura, libertação a muitas almas. Pai, muito obrigado por mais uma vez estar presente na tua palavra e presente na sua força, na sua glória e no poder, ó Deus, dessa presença gloriosa que sinto aqui. Senhor, muito obrigado, perdoa meus pecados, me dá força, me dá graça. Levanta, Deus, o juízo da tua obra e dá força aos pequeninos e àqueles que ainda não têm esperança. Em nome de Jesus eu te agradeço pelo poder do sangue
de Cristo Salvador. Igreja, olha para cá, coisa séria. Coisa é mais séria que pensamos. O que está escrito nessa mensagem? Essa mensagem nada é, nada mais, nada menos e nada mais, escrito por um dos maiores sábios da história, Salomão. Mas o que ele escreve aqui é algo de nos surpreender. Porque agora está falando que alguém que está andando para lá e para cá, alguém que está acordando, indo no banheiro, alguém que está indo para o trabalho, normalmente dirigindo seu carro, está preso. Mas como assim? O homem preso numa corda que ele não vê, numa corrente que ele é detido, que ele não consegue observá-la e nem tampouco entender que realmente fazem alguns sacrifícios de movimentação. Não, essa corrente não é para te parar de movimentar, ao contrário, é para te mais movimentar. Irmãos, aqui está falando sobre o pecado. O maligno, ele faz com que o homem que peca esteja a instrumentação do seu poder, e ouve que se o homem o pecador, começa agora a se submeter às suas vontades. É como se fosse um boneco. O boneco começa, como chama isso? Ventríloco. O boneco de ventríloco. A pessoa, a marionete vai vivendo aquilo ali. Então, aquelas cordas que vai na mão do bonequinho, faz com que o bonequinho se mexa. Nessas cordas aqui, nessas correntes, não é somente a corrente do pecado e da morte que separa da vida, mas aqui também a atribuição para o erro. Ou seja, vai lá e faz. Eu vou lá e faço. Ou seja, é muito mais sério os efeitos que o maligno produz na nossa vida do que há de nós pensarmos. Por quê? Porque aqui está dizendo que é uma corda, que além dessa corda nos amarrar no pecado, ela nos conduz àquilo que devemos fazer. Ou seja, submissão extrema, submissão sem querer submeter. Com Jesus nós somos livres. Nós optamos, Jesus não derrota, ele não derrota o seu livre-arbítrio para que você o sirva. Tampouco ele vai lá e te força a servir. Mas aqui é o contrário. Aqui ele te derrota o seu livre-arbítrio. Por quê? Porque a partir do momento que nós estamos amarrados no pecado, é o pecado que nos consome. É através dele que vamos ter uma vida tão tranquila. Ou seja, para mim sobreviver num dia inteiro, eu tenho que dar um trago no cigarro. Eu preciso fazer algo que agrada o meu corpo, o meu pecado, para que abasteça, ou seja, isso vira um vício. O pecado é uma corda viciante. Então perdemos o livre-arbítrio de viver, o livre-arbítrio das escolhas. Por quê? Porque agora o pecado nos afunda, o pecado nos domina. Muitas pessoas, vocês conhecem a história, que precisam tomar uma cachaça para comer, outros precisam fumar um cigarro para se acalmar. Então esses vícios nos prendem e eles nos sufocam. E além de prender e nos sufocar, ele atinge a estrutura maior, que é o quê? Do passo para a liberdade. Ou seja, a pessoa na impiedade, no pecado, ela não tem poder de buscar o Senhor. Então a vida fica longe dela. Ela não tem a força de atravessar, posso dizer assim, a faixa de Gaza, uma faixa de tormento entre o mal e o bem. Então, o mal aqui, o tormento da faixa de Gaza, que traz o tormento, nos deixa mais aprisionados, mesmo querendo, tentando mudar. Como nossas mães e mães, filhos, avós, quando vocês já disseram, vou parar de fumar amanhã, não, para mim é a última cerveja, mas lá na frente pecam e caem de novo. Por quê? Porque eles querem sair, a alma está pedindo a saída, mas o efeito do vício do corpo e da membrana que repara o homem e cerca ele como cordas e também correntes, o cerca e os laça e deixa ele preso através do pecado consumido. Então, sempre vou parar, sempre vou fazer, e nunca consegue. Por quê? Porque há uma corrente invisível que dá a condição de que o homem seja totalmente preso, cativo no cativeiro, como diz Jesus Cristo. Então, meus irmãos, há uma escravidão espiritual. A Bíblia diz, Jesus disse, em verdade vos digo, que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ou seja, ele está em outro mundo. Imagina você que está aí hoje na presença de Deus, o seu marido que fuma e bebe. Vocês imaginou, parou para pensar, um dia que vocês entrar perto dele, agora através desses vídeos vocês vão abrir seus olhos. Vocês vão entender o que vai acontecer. Vai acontecer e o que é assim, dessa forma. Você está do lado de uma pessoa que fuma, você busca Deus. Mas estão no mesmo ambiente, mas estão em dois mundos diferentes. E são mundos aterrorizantes. Por quê? Porque o mundo daqui, que é Cristo Jesus, o Salvador, ele toma a graça de não te perder. E o de lá, também de não te perder.
Mas o problema é o seguinte: se a gente olhar para a conotação, está errado. Aqui em Jesus, ele não quer te perder. Lá ele já te perde todos os dias. Ele te faz te perder. Ele quer te perder. Ele quer levar você para o fogo eterno. Então Cristo te conserva e não te perder. E se perder, ele busca você. Mas aquele lá não. Aquele quer te perder. Aquele que vai fazer você esquecer que ainda existe uma vida, que existe uma salvação, uma eternidade. Ou seja, estamos dentro de uma sala, em mundos diferentes, em pensamentos diferentes. Pode até que ter um sentimento do seu marido com a sua senhora, ou o marido com a senhora, mas não tem a ligação entre os dois. Irmãos, eu digo e afirmo a todos vocês que aqui se encontram e aqui que se ouve essa mensagem. Se uma mulher de Deus começar a orar muito, se um homem de Deus começar a orar muito, eu digo e afirmo que o bêbado não consegue nem sequer abraçar a mulher de Deus. Se uma mulher de Deus orar, se uma mulher de Deus, um homem de Deus orar e se jejuar, a mulher que fuma não consegue mais casar e nem ficar casado com ele. Por quê? Porque a luz e trevas não combinam. Mas é porque nós deixamos levar. Ah, mas o meu marido fuma, eu tenho que deitar com ele. Claro que tem que deitar. Se consiste em coabitar, que continue com ele. Se não consiste, que largue. Mas se você estiver no espírito, no poder da oração, o espírito que está na vida do vício do seu esposo não consegue te dar um conchinha, abraçar de conchinha, numa noite feliz de casal. Porque é uma guerra totalmente verdadeira, existencial. É uma guerra que nós não vemos, mas ela existe. Ela se contrasta neste mundo físico e metafísico e transcendental. Então ela é real, é algo que não vemos, não percebemos, mas analisamos com os olhos da fé e do Espírito, que ela vive, que ela reina. Essa guerra aqui, ela é muito forte. Por quê? Porque ela é silenciosa. Por isso que ela é forte. Porque se ela fosse uma guerra mais visível e tangível aos nossos olhos, todos os dias, muitos e muitos ímpios teriam pulado para o lado de cá, buscado ao Senhor Jesus. Mas como ela é forte, porque ela é não tangível e tão pouco ela é sentida, nós vemos que muitos que estão indo para o pecado se lançando, esquecendo que o poder que tem de destruição, a morte e a escravidão dele, é muito, muito melhor, muito mais alto e terrível do que qualquer bilhões de bomba atômica. Mas no lado de cá, temos Cristo nos chamando pecador. E se o pecador ouvisse, ele teria nos curado. E é isso que Jesus falava. Então, existe essa tarja, esse raciocínio comum de entender que essas pessoas estão vivas, mas estão mortas. Tiago disse assim, olha, aqueles que estão vivos, fazendo prazeres deste mundo, está morto. E também outras coisas que aí a Bíblia relata sobre essa escravidão espiritual. Lá em Romanos, capítulo 6, lá no versículo 16 diz: não sabeis vós que sois dois servos a quem você ofereceste para obedecer, do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Vocês não sabem que é somente dois servos para vocês obedecer? Do pecado para a morte ou do Senhor com a sua justiça? Então, é os servos. Então, já que você está sendo decretado por Deus e pelo Espírito Santo, pelos apóstolos, que você é servo do seu pecado, o que é servir? Servir é obedecer. Servir é sujeitar. Então, automaticamente, você está tendo sujeitação do seu rei. Quem é seu rei? O diabo, Satanás. Então, todos que pecam servem ao diabo, servem a ele, é súditos do seu reino. E isso que é preocupante. Qual é o efeito que o maligno produz? Ele produz algo que o pastor de sua igreja não vai falar, que todos aqueles que pecam são do outro reino, são soldados do outro reino. E é coisa tão interessante que a Bíblia diz que vai destruir, aniquilar o ímpio. Por quê? Porque quem ama o mundo se torna inimigo de Deus. E todos os inimigos de Deus, Deus destruiu. Mas aqui nesse texto está falando que você é um guerreiro de Satanás. Você é um soldado de Satanás. Olha o problema do efeito do maligno, o efeito de pecar. Além de você pecar, não é só pecar. É você estar sendo alistado para o exército do diabo e seus demônios. Olha que coisa louca, meus irmãos. Que coisa tremenda e profunda que o Espírito Santo está falando. Então não é somente ir lá e pecar, não. Nesse momento está se alistando para outro lado da muralha. Para o outro lado do reino. Qual reino? O reino das trevas. E nisso você bate continência ao seu Senhor, porque você é apenas servo. E todo servo tem que obedecer ao seu Senhor. E a todo momento que você peca, você está dizendo: Satanás, Lúcifer é o meu rei. Meu Deus do céu. Eita, Jesus, misericórdia. Eu não sabia dessa. Todavia, que você peca, você está levantando, dando glória ao Satanás e aos demônios. Glória a Lúcifer.
Glória a Lúcifer, glória a Lúcifer, glória a Lúcifer, glória a Lúcifer, glória a Lúcifer. Então a coisa é mais séria do que pensamos. Não é somente pecar, não é somente se separar de Deus. É que agora outro time te chama. A convocação é imediata. E você vai se deparar com outra realidade, com outro pensamento, com outra forma de adoração, com outra forma de sentir o que é realmente o Espírito de Deus e o Espírito de Satanás, seus demônios. Então imagina quando vocês pecam. Todo momento que você peca, a glória para Lúcifer. Aí você me pergunta, mas pastor Júlio César, misericórdia, eu sou do Senhor. Mas o Senhor também fez isso, eu fiz também. Eu glorifiquei Satanás. E todos nós que bebemos, fumamos, se prostituímos, matamos, roubamos, mentimos, falando mal do próximo, nós levantamos a bandeira das trevas. Porém, meus irmãos, essa luta é constante. Por isso que ele diz, nesse muro não tem como ficar no meio. Ou serve um Senhor e desagrada o outro, ou serve um e desagrada o outro. Ou seja, em algum lugar você vai ter que estar, tanto na direita, tanto na esquerda. Não existe o centro, não existe o meio, é dois mundos paralelos. Então, nesse exato momento, não existe alguém servo de Deus fumando, não existe servo de Deus bebendo, não existe servo de Deus se prostituindo, não existe servo de Deus mentindo. Lá são servos do demônio, são servos de Satanás. Eles perdem a alegoria de servos e voltam-se para a muralha. Por isso que Jesus falou, eu vou lá buscar. Se não for Cristo buscar, o homem não escapa. O homem não escapa. Se não fosse Jesus me levantar de novo, meus irmãos, eu estaria até hoje, ou então morto, ou preso. Porque o diabo ia me arrebentar. E assim, meus irmãos, essa é a vida da escravidão espiritual que você não consegue enxergar. Por isso que eu digo a vocês, muitos estão na presença de Deus, achando que estão. Essa presença de Deus, entre aspas, desculpa, entre aspas. Achando que estão com Deus, mas são servos de Satanás. Tem servo de Satanás com Bíblias, tem servo de Satanás pregando, tem servo de Satanás falando em línguas, tem servo de Satanás dando santa ceia, tem servo de Satanás cantando no coral, servos de Satanás. E agora, o que Judas fala, que infiltraram na mesa branca. O que é isso, mesa branca? Na mesa dos salvos, na mesa eterna, na mesa da salvação, se sentaram, se foram convidados. E João ele estava conosco, mas não era nosso. E assim o mundo corrompe os costumes da ética espiritual. Por quê? Porque ninguém consegue enxergar dessa forma. Então, olha só o perigo de saber que a sua igreja, que você congrega, há vários servos do diabo. Olha o perigo de saber que o pastor que coloca a mão na tua cabeça pode ser um servo de Satanás. Olha o perigo de saber que o seu marido, sendo um servo de Satanás, o diabo pode entrar nele e te matar a facada à noite. Vocês estão achando que é brincadeira? Quando o pecado, ele cerca e laça o bezerro, quando o fazendeiro laça e faz as marcas do bezerro, ele faz para ficar. Imagina essas pessoas com portas abertas para o maligno. É perigoso demais conviver com quem fuma, com quem bebe. É perigoso demais conviver com pessoas que estão no mundo. A qualquer momento, Satanás tem poder sobre eles. Eles podem causar algo na tua vida. Eles podem destruir a sua casa. Quantas e quantas mulheres estão chorando, dizendo que a amiga destruiu a sua família, cantou o seu marido caiu, estão lá agora, era sua amiga, entrou na sua casa, destruiu sua família. Quantos estão falando, a minha mãe, que bebia, fumava, eu estava ali em casa, daqui a pouco minha mãe deu uma facada em mim, ou vice-versa, o filho deu uma facada na mãe. Então, as coisas do Espírito só não tomou outra gravidade, porque a mão de Deus tem segurado. Quem pode dar uma glória a Deus bem forte? Quem pode dar uma glória a Deus bem forte? Então, Romanos capítulo 7, versículo 23, está dizendo assim, mas vejo nos meus membros outra lei. Olha só, Jesus tem suas leis, não tem? O diabo também tem suas leis. O diabo também tem suas leis. E Paulo falou, outra lei que batalha contra o meu quê? Contra a lei do meu entendimento. Ou seja, a lei do diabo
quando você está pecando, você começa a submeter essa lei. Você vai começar a submeter a regiões infernais. Então os efeitos que o diabo faz quando você peca, não é somente desviar você, é trazer você para o teu reino. É muito sério quando se trata de separação, de oposição ou separação espiritual. É algo muito, muito sério de verdade, igreja do Senhor. É muito sério de verdade. Você imaginar que o erro que você combate todos os dias, muitas vezes ali, combatendo, você caiu uma vez, você se torna sujo com ele. É como Paulo disse, se você transar com uma prostituta, nenhuma só vez, a sua penetração, você faz um corpo só com ela. É algo sério, é algo extremamente sério. Essas questões de ficar pecando, essas questões de ficar maldizendo, ou então se entrelaçando nessas correntes malignas dos infernos. Igreja do Senhor Jesus, é algo muito sério e marcante que Deus está falando conosco aqui. Por isso que a Bíblia fala assim, quem está de pé, tome cuidado para que não caia, porque muitos que caíram não conseguiram levantar mais, porque sujaram na lama das trevas. Olha só como você está correndo perigo, como eu estou correndo perigo. Não é simplesmente passear ali nas trevas e voltar, não. É você ter carteirinha de membro do inferno, dizer, eu sou servo de Satanás, de carteirinha assinada. 2 Timóteo, capítulo 2, 26 diz, que se desprenda os laços do diabo, para que haviam sido presos para de cumprir a vontade de Deus. Olha, que desprenderam dos laços do diabo, ou seja, aqueles que fizeram a vontade de Deus hoje, estavam presos no laço do diabo, presos no laço do passarinheiro, presos na morte. É algo tenebroso, igreja. É algo muito sério. É algo de se pensar, é algo de se respirar, de analisar, de colocar na sua vida em ordem, dizer, se eu vou para lá, eu já não tenho nada mais de Deus. A partir do momento que você desvia a conduta, você não tem mais parte no reino de Deus. Você não tem mais nome de servo de Deus. Você perde o brilho do Espírito, você perde a luz, você perde tudo. Você se lançou, se sujou. E naquele momento, não é apenas uma queda, não. Ela vai te resultar também uns efeitos malignos. Que você vai voltar, mas vai voltar cansado, sem força. Muitas vezes não conseguindo nem levantar mais. Então, os efeitos que o pecado introduz no homem e o sentimento da onde ele se encaixa. Glória a Deus. 2 Pedro 2,19 diz, promete-lhes liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção, porque eles que um homem é vencido do mesmo efeito escravo. Daquilo que o homem é vencido, isso mesmo ele é feito escravo. Então, olha só, prometem liberdade, estão presos. Está falando de quem? Acho que é muitas pessoas que eu acabei de falar, está na igreja, prometendo liberdade, vai estar preso. Irmãos, o que tem de pastores que é viciado em pornografia, em masturbação, o que tem de irmãs da igreja que é viciada em fofoca, o que tem de irmãos com as mãos sujas, que não amam o seu próximo. Nós vimos o caso aí da Reage, que falamos no ano passado, aqui, matou uma vida, jogou uma vida, então Deus já não está ali. Então olha quantas coisas o povo com mãos negras e vestes brancas. Repete comigo, mãos pretas e vestes brancas. O que quer dizer isso? Alguém sabe? O Espírito Santo mandou falar? Mãos pretas é que as mãos deles operam para outro senhor. O corpo, a roupa pode estar branca para mostrar para vocês que são servos, mas as mãos estão pretas. As suas mãos corrompem todos os dias. Glória, louvado seja o nome do Senhor. Então, a ideia hoje, ela é construtiva. Esquece o barulho aqui, que esse vizinho não pode fazer uma live que ele começa. A ideia é construtiva. A ideia é de você pensar e analisar que os efeitos do pecado, da morte, está sobre a tua vida, está sobre a tua alma, está sobre o seu dia, está sobre as ofensas que vêm através de mau comportamento e mau conduta. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, a coisa é tão séria e tão poderosa nesse quarto, que olha esses barulhos. Toda vez que já percebeu, toda vez que você fazer a live começa. O cara começa a fazer barulho lá.
é live que quebra aqui, porque os demônios não aguentam essa mensagem. Imagina essa mensagem agora no mundo espiritual, o que está acontecendo com ela. O Espírito Santo ali trabalhando na minha boca, concebendo corações de vocês, a graça, o poder, a misericórdia, concebendo em vocês o lema da grandiosidade de Deus para os vossos corações. Imagine no mundo espiritual, meus irmãos, o que não está sendo impacto no seu coração, saber, meu Deus, pecar é coisa séria. Então, mas pastor Júlio, mas todo mundo peca. Claro, todo mundo peca, mas o problema não é pecar. O problema não é pecar, o problema é saber do pecado e se atingir ou se jogar em cima dele. Cair, meus irmãos, é tropeçar e levantar, uma coisa é assim. Outra coisa é se jogar, nadar como um mergulho numa piscina. É algo sério, meus irmãos. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 7, Paulo está afirmando o que eu estou falando aqui. Ele está dizendo assim: é para que não me exaltasse para a excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Olha o que ele fala agora: a saber, um mensageiro de Satanás para me dar tapa no rosto. Tá. O pecado seu, sabe quem vem entregar as mensagens? Os mensageiros de Satanás vêm até você. Eles, o que eles fazem? E aí? Agora eu posso te bater, seu pecador. O homem apanha do pecado. Não é só pecar, é apanhar também. No mundo espiritual você está levando uma tapa. Você está indefeso. Se morrer naquele momento, o mensageiro te leva. Paulo, se morresse dessa forma, o mensageiro levaria Paulo. Que mensageiro? Do diabo, de Satanás, e seus demônios. Então, como fazer para não pecar? Como fazer para não cair? Por isso que eu digo e afirmo: quem entra pela porta das ovelhas, do curral, são ovelhas, mas o outro é lobo salteador. Por isso que eu digo a vocês que a porta é estreita demais, que é muito estreita essa porta, e vou falar para vocês com toda clareza, com toda dignação, com todo respeito. Igreja, glória, glória a Deus, aleluia, Jesus. Igreja do Senhor Jesus, cai por terra, Satanás. Sabe, igreja do Senhor Jesus, a coisa é tão séria que muitas pessoas têm visão da porta do céu. Eu não tive visão da porta do céu uma vez. Eu tive visão da porta do céu 2 vezes. E posso falar a visão? Posso? Quem já viu a porta do céu aqui? Em visão. Se a sua visão não foi igual à minha, não foi você, não foi Deus que te mostrou. Desculpa, mas eu tenho que falar. Vou mostrar para vocês aqui. Vocês estão vendo isso aqui? Estão vendo? Vocês estão vendo isso? A porta do céu é desse tamanhozinho. Uma portinha. Muitas pessoas falam: eu vi a porta do céu grandona. Mentira, ela é pequenininha assim. Desse tamanhozinho aqui. Sim. Eu vi dessa forma. A Maria viu, então foi Deus que te mostrou, irmã. Maria Santos viu, é desse tamanhozinho. Não é, Maria? É desse tamanhozinho. É bem pequenininha. Ela não passa, olha, para passar alguém, é desse tamanho. Vocês imaginam a porta do céu grandona, né? Grande, ouro, não. Ela é desse tamanhozinho aqui.
Para menos, viu? E por que a porta do céu é desse tamanho? Porque não entra os grandes. Porque grande é o Senhor. Grande eu sou. Só entra os que se humilham e se arrastam. E é muito estreito e apertada é a porta. E o mais interessante é que essa porta é a porta que leva ao céu. Jesus falava dessa porta. E as pessoas acham que era por metáfora, mas não é. Entrar pelo caminho estreito, porque larga e espaçoso é a porta, mas essa porta aqui não. Essa é apertada. Ela é estreita. E olha só o nosso tamanho de orgulho. Até Deus amassar nós e ficar desse tamanhozinho, é muita coisa, não é, igreja? Sim ou não? Imagina o seu tamanho do seu orgulho. Até Deus te amassar, se chegar a esse nível aqui, ó. Vai demorar, não vai? Então, Deus vai formando o homem até ele encaixar nesse produto aqui. Ele vai amassando, ele vai reparando, para o homem ficar pequenininho. Por isso que a Bíblia fala, os exaltados, altivos serão destruídos. É humildade. É rastejar. É você entender que você é apenas um homem servo, que vai abaixar a cabeça e vai ouvir e vai cumprir. Mais nada. É alguém te bater, você chorar ainda como criança. E amanhã, quem te bateu, você está beijando. Uma criança assim. A Bíblia fala, se vocês não fizerem como crianças, de modo nenhum, vocês entrarão no reino de Deus. De modo nenhum. Agora me diga, quantos pastores se gladiando, se debatendo? Quantas brigas estão tendo nesse evangelho? Intrigas. Disse-me disse. Criança faz isso? Então olha quantas pessoas só nesse canal de YouTube vai ficar. Olha quantas pessoas vão ficar para fora da porta. Olha quantos pastores, igrejas vão ficar fora da salvação. Você aqui na terra fica, ai, que casa, que igreja maravilhosa. Nossa, que pastor abençoado. Você não tem noção que ele não pode passar na porta. Os seus olhos desse mundo iludem para vocês. Ai, homem de Deus. Nossa, aquele lá é homem de Deus. Não chega nem ao ponto de passar pela porta. Então, para passar pela porta estreita e apertada no caminho, é algo de renúncia todo segundo, todo minuto e toda constância. Gravíssimo é não vigiar. Gravíssimo é não respeitar, não se submeter. Por isso que eu digo a vocês, e vos afirmo, Gideão tinha 32 mil homens, acabou com 300. É poucos que sobem para a eternidade, igreja. É poucos que sobem para morar com Deus para toda a eternidade. Porque é uma luta negar você todos os dias. É uma luta, não é somente ter emoção e gostar de estar na igreja, de gostar de ouvir a palavra, não é isso não. É realmente se lançar. É realmente mergulhar nas águas do Senhor. É uma coisa totalmente fora do comum. É você amar, respeitar, ser manso, humilde, sincero, justo, reto, desviar da aparência do mal. É algo muito maior do que nós imaginamos ou pensamos. Paulo falou isso também na sua palavra. Então é algo muito mais delicado, como Felipe, como também Estevão, como também Pedro e suas famílias, para fazer o ídolo do Senhor e morrer por ele. Como na arena de Roma, como Damasceno, Nero, jogavam um cristão dentro de Coliseu e eles eram comidos vivos só para entrar na porta estreita. Só para ter uma intimidade da eternidade com Cristo. Então imagina quantos demônios, quantos o diabo tem enganado nessas igrejas, em todo o mundo, no meio evangélico. Mulheres pintadas cantando, outros em segundo casamento,
com todo respeito, eu vi uma foto da minha ex ontem com o seu namorado, o seu marido, eu não sei. Já um senhor de idade. Tava ela e um senhor de idade. Acho que um senhor de idade é o namorado dela. Eu comecei a ver aquilo. Eu comecei a falar, meu Deus, uma alma esquecida conhecia a mensagem de Deus, conhecia a palavra, indo para o inferno, indo para o Hades, esquecendo os mandamentos de Deus. Então eu fico imaginando, meus irmãos, quantos e quantos ainda vão para o fogo do tormento, porque querem fazer a sua vontade. O marido não quer transar, a mulher fica brava, começa a xingar, anda pisoteando no chão. Sendo que a Bíblia diz que quando tem conformidade entre os dois. As mulheres de hoje têm que tomar muito cuidado também. Vocês estão muito bravas. Estão muito atacantes. O espírito do diabo está usando muitas mulheres, até agredir homens, porque as leis é contra os homens. E vocês estão achando que vocês estão passando batido. Não deixe com que as leis humanas, só porque te deu carta branca, você deixe de cumprir as leis de Deus. Submeter seu esposo. Ore por ele. Então as mulheres começam já a ficar mal, o marido fala, o que essa cara de bicuda? Já arruma uma confusão, já manda tomar naquele lugar, já fecha a porta do quarto, já quer ficar sozinho, isolado. Hoje as mulheres são assim. Não é mais mulheres que buscam primeiro o reino de Deus. A carne está flor. Por causa de uma transa, coisa da carne, vocês quebram a casa toda. O pecado, a morte, os prazeres dessa vida, tudo está acontecendo rapidamente. E essas verdades que o Espírito Santo está levando vocês acerca de tudo isso reflete num bom comportamento cristão. Estamos, porque os homens não estão casando mais. Olha as leis que estão contra os homens. Tudo está perigoso. A lei da misoginia. Não pode pregar mais Efésios 5, que a mulher tem que submeter o marido, que vai preso. Eu vou pregar. Se tiver alguém da justiça aqui me assistindo, vem me prender, porque eu vou pregar a Bíblia e vou preso por ela. Não veja a hora de vocês me prenderem. Diz que a lei no Brasil agora não pode mais pregar. A mulher não pode, você não pode falar com a mulher que ela está menstruada mais. Senão você vai ser preso. E sabe quem perde com isso? As mulheres. Porque daqui a pouco, ninguém mais vai estar admitindo mulher. Homens não vai querer mais nem pregar mais mulher, para não ser preso. E muitos vibram com essas coisas. Irmãos, vamos primeiro para os princípios bíblicos. Vamos para a lei do Senhor. Vamos para a lei do poder de Deus. Não aproveitem vocês, mulheres, porque vocês são feministas. Quantas mulheres dão tapa no seu próprio rosto, chama por isso pro marido, o marido vai preso, o marido dá pena, se nem o tapa foi dele. Estamos vivenciando esses dias. Então, por que o Espírito Santo está falando com vocês, mulheres? Vocês são um vaso mais fraco. Vigiem. Não deixe o diabo entrar no teu coração. Porque se ele entrar no teu coração, você vai derrubar o teu esposo. Você vai derrubar a tua casa. Você vai derrubar a tua família. E será um convite de Satanás para eles reinar. Vai, ora. Vai buscar a salvação da tua alma. Saia desse desimpedimento maligno, maldito, que está dentro do seu coração de pedra. Vai buscar a salvação da tua alma. Porque o tempo está se esgotando. E isso aqui dessas correntes, que você leva você a carteirinha de membro. Membro de onde? Do inferno? Ah, mas eu sou membro do inferno? Sim. Quando vai para o lado de lá, recebe carteirinha de membro. Desculpa, vou dar risada, né? Quando o cara peca, o cara recebe carteirinha de membro do inferno. O cara recebe servo, você recebe mensageiro de Satanás. Paulo falou que quando pecou, o mensageiro chegou perto dele. Vocês recebem tudo, os Exu perto de vocês. Tudo que é mal. Tudo rodeando vocês. Sabe por que voltou e não morreu ainda? Porque tem a mão sagrada do sangue de Cristo. Que ó, tem um furo enorme chamado sangue da nova aliança. Então que vocês, meus irmãos,
Aprendam com essas palavras. E comece a analisar como é grave pecar. Como é grave a gente errar. Como é grave a gente errar. Não que não errem. Ao advogado dos seus filhos, não pequei, você pecar um advogado, mas, irmãos, evitar o máximo. Se for o máximo, extremos do máximo. Quem entendeu da glória, Jesus? Quem está entendendo da glória? Palavras de salvação, igreja. Aproveite essas mensagens. Aproveitem, meus irmãos, porque elas são raras hoje. Aproveitem, meus irmãos, todos vocês que estão em casa. Essas mensagens, porque essas mensagens, elas são raras nos dias atuais. São correntes que nos amarram. Mas as mesmas correntes que foram amarradas, tem um que liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade liberta o homem do pecado da morte e da escravidão eterna. Então, cuide, meus irmãos. Vigiem mais. Tentem ser mais consistente na vigilância. Mesmo ainda eu sei que seu corpo errar o caminho, mesmo que seu corpo errar o caminho, eu sei disso. Pode ser o corpo errar o caminho, Deus vai estar lá. Deus vai estar lá, meus irmãos. Vai estar lá para te ajudar a entender que não pode voltar para cá. Por isso, se confessar, alcança a misericórdia. Por que alcança? Porque está distante. Quando a pessoa peca, ela fica distante da salvação. Ela fica distante da misericórdia. Distante. Ela só tem a graça. Aí que é o problema. Por isso que fala, alcança a misericórdia. Alcança por quê? Porque a misericórdia foi embora, você ficou para trás. Quem entendeu da glória a Deus? Então, mesmo que o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. E isso, meus irmãos, eu digo a vocês, com um grande brado de vitória, que vocês fiquem bem, que o Espírito Santo, que está usando os dias 10, 3 horas da tarde, irmãos, olha como Deus tem me usado. Sim ou não, meus irmãos? Para nos alertar, para falar, filho, cuidado aí, ó, esse lugar que você pisar aí, ó, é complicado. Que palavra foi essa, gente? Que mensagem poderosa. Alguém já ouviu uma mensagem dessa? Vocês ouviram uma mensagem dessa quando? Eu tenho certeza que tem pessoas de 60 anos. Quem tem 40 anos de crente aqui? Já ouviu essa mensagem? Não vai ouvir. Quem tem 40 anos de crente aqui? 30, 40. Vocês nunca vão ouvir uma mensagem dessa. Sabe por quê? Porque ninguém está na posição do Senhor. Mas ficam firmes, tá? Que o Espírito Santo de Deus quer conduzir vocês para a eternidade. 26 anos, nunca ouviram. Nunca, vocês nunca vão entender isso. Essa mensagem é para ferir o nosso ego e falar, meu Deus, a coisa é séria. Pecar é como se fosse pular num rio de lava. Tá, gente? Tá bom? É muito sério. Não é apenas ele tomar uma cerveja. Para você é, mas no mundo espiritual não é. É muito mais sério que isso. Amém, igreja? Glória a Jesus. Tá certo? Glória a Deus. Oh, meu Senhor. Irmãos, à noite, às 10 da noite, eu vou fazer uma live. Escuta essa. Uma live de cura. De falar com os inscritos. E vou orar por cura também. Então vocês não podem perder às 10 da noite. Eu vou falar com vocês, já arrumei a internet, e vou fazer uma live de cura. Estou sentindo que tem muita gente enferma. Eu preciso orar por vocês. 10 horas da noite hoje, não percam. Irmãos, quem vai se esforçar mais? Quem vai? Quem vai se esforçar? Fala assim, eu preciso se esforçar mais. Quem vai? Tá? Ó, 3 lives no dia, hein? Olha só isso. 3 lives no dia, hein? Quem vai se esforçar mais? Diga amém. Fala, eu vou, pastor Júlio. Vou me esforçar mais. Então, 10 horas vocês não percam hoje, tá bom? Tá certo? Eu amo vocês. Que Deus vos conduza no caminho da justiça, do poder e do amor. Tá certo? Então hoje até às 10. Nunca deixe de comentar nos vídeos. Tanto de manhã, tanto das 3. Tá certo? Eu amo vocês! Deus abençoe a todos! Amém. Vocês! Muito! Olha o print!
É o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero ver. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Receba o meu abraço em casa, ó. Receba, ó. Olha o meu abraço aí, ó. Olha o meu abraço aí com você, ó. O meu melhor quero te dar. Amo você. É. Aos teus pés, ser sua imagem e semelhança. É o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Sua graça. Tua face quero ver. Quero vestir. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer. Até às 10 da noite. Comenta aí, rapaz. Quero exalar mais de Deus. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Ô, glória. Comentem até às 10.